Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre mortalidade infantil. A nossa entrevistada é a professora Márcia Silva, docente do curso de enfermagem da FESP, que é mestre em saúde pública e também é autoridade sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber quais são as principais causas de mortalidade infantil no nosso país. Bom, prazer é meu estar com você mais uma vez, né? Primeiro eu gostaria de estar trazendo o que é mortalidade infantil, né? Mortalidade infantil é todo óbito de criança até 1 ano de idade. E ela se reveste de vital importância, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, porque ela retrata a qualidade da assistência à saúde que as crianças e mães recebem, né, as mães durante o pré-natal, e retrata também as condições econômicas dos países, né? A gente não nasce para morrer, a gente nasce para viver, né? E existe uma preocupação muito grande, né, a nível de mundo, principalmente pelos os órgãos internacionais, para que haja um esforço mundial, né, para a redução da mortalidade infantil. Os números ainda são altos, ainda é muito... Os números ainda são altos. Só para você ter uma ideia, a mortalidade infantil, a gente mede através da taxa, né? Então, a gente fala taxa de mortalidade infantil. E é considerada uma taxa muito alta quando ela é acima de 50 por 1.000 nascidos vivos. Quando é de 20 a 49 por 1.000 nascidos vivos, ela é considerada média. E abaixo de 20 por 1.000 nascidos vivos, ela é considerada baixa. Então, para você ter uma ideia, no Brasil, de uma maneira geral, nós estamos com 19,8 por 1.000 nascidos vivos. Bom, você vai pensar, então nós estamos classificados na categoria de baixo. Só que existem as diferenças regionais. Então, uma criança que, por exemplo, ela mora, uma mãe que tem um bebê na região sudeste, na região sul, ela tem uma chance menor de morrer do que uma criança que mora na região norte e nordeste. Não é? Isso reflete... Então, por exemplo, uma criança que mora hoje em Alagoas, por exemplo, a mortalidade infantil lá está na faixa dos 25, 26, né? Então, isso aí faz com que o Brasil apresente essas desigualdades regionais, né? Então, é isso que nós queremos evitar. E esse número, ele reflete a falta de qualidade num determinado período, que seria o pré-natal. Também, né, nós podemos considerar o seguinte: quando a criança morre logo que nasce, né, significa que a atenção ao pré-natal não foi de qualidade, né? Porque através de um pré-natal de qualidade, você consegue aí prever, né, muita coisa que acontece tanto com a mãe e com a criança. Infelizmente, as principais causas estão relacionadas, né, à falta de qualidade na atenção ao pré-natal e também à precariedade de assistência ao recém-nascido logo após o parto. Então, nós temos o seguinte, quando a criança morre logo após o parto, essas causas podem ser insuficiência cardíaca, respiratória, prematuridade, né, choque séptico, aspiração de líquido meconial e parada cardiorrespiratória, né? Quando a criança morre na barriga da mãe, são outras causas, né, como falta de oxigênio, falta de capacidade da placenta, má formação ou afecções da mãe durante a gestação, como diabetes mellitus e hipertensão. E como é a questão da saúde da mulher durante esse período de tempo, não só com relação, né, ao pré-natal específico, como isso também tem a ver com a prevenção, aos cuidados com a saúde da mulher? Tem, porque veja bem, se uma mulher ela engravida, né, com a idade certa, se é uma gravidez desejada, se ela tem uma condição, um estado geral de saúde bom, né, ela vai ter uma gravidez tranquila, né,
porque gravidez não é doença, é uma condição, né, normal o corpo da mulher já é feito para isso. E a qualidade da consulta ao pré-natal, então, vem finalizar, né, essas condições para que a mulher possa ter uma gestação tranquila, né, ter os problemas diagnosticados a tempo. É muito comum as mulheres desenvolverem durante a gestação diabetes ou hipertensão. Se elas forem devidamente acompanhadas por um especialista, né, fazer uso da medicação correta, se ela for acompanhada com qualidade, essa gravidez vai transcorrer tranquila, não é? Uhum. Mas o que acontece às vezes é que, não tendo essa qualidade, aí a mulher ela entra num quadro que prejudica, né, a saúde dela e a saúde do bebê. E no caso, as nossas deficiências estão relacionadas ao atendimento ou às consultas, né? As mulheres fazem as consultas de pré-natal, elas frequentam os postos, né, as unidades de saúde, ou não, elas deixam de ir também? Qual que é a questão? Aqui, a nossa pesquisa, ela mostra que aqui em Passos o problema maior dos óbitos infantis, né, até 1 ano de idade, eles estão relacionados com a qualidade da assistência ao pré-natal, né? Então você vê que de 101 óbitos que nós tivemos no período de 2006 até 2012, 74 deles, né, deu 73,9%, ocorreram no período neonatal precoce, até 6 dias de vida do bebê. Então, quando isso acontece, esse óbito tem como causas principais, né, ou como causa principal, a baixa qualidade da assistência durante o pré-natal. Ou seja, as mulheres de Passos, elas têm serviços, né? Hoje você tem unidade básica de saúde quase que cobrindo a cidade toda. Você tem uma tecnologia hoje em Passos que dá para acompanhar tranquilamente o pré-natal. A gestante está fazendo no mínimo 7 consultas de pré-natal. A frequência está certa. A frequência está ótima, é que o governo de Minas está exigindo, né? Mas a qualidade da consulta, a qualidade do acompanhamento, não é isso? Então, assim, o pré-natal, ele é um período que a mulher tem que ser vista na sua totalidade, não é? Eu tenho que realmente acompanhar mensalmente a evolução dessa gravidez, o desenvolvimento de patologias na gestante, e isso não está acontecendo como deveria no município de Passos. Bom, a senhora está citando aí, esse é um projeto de iniciação científica do curso de enfermagem? É. Como que é essa pesquisa? Quantas pessoas que estão envolvidas e qual é a área pesquisada? Então, olha, 2012, eu orientei uma aluna no trabalho de conclusão de curso e ela avaliou a mortalidade infantil em Passos no ano de 2012. E nessa pesquisa, a gente identificou que a maioria dos óbitos em Passos ocorriam durante o período neonatal, ou seja, até 28 dias de nascido. Então, a gente preparou um projeto, né, de pesquisa envolvendo 2 alunas para ser desenvolvido esse ano, né? O projeto foi aprovado, as alunas recebem bolsa da FAPEMIG e elas estão estudando, então, apenas a mortalidade neonatal em Passos. E a gente já tem uns dados assim muito interessantes. Tem, né? algum dado que já pode ser divulgado? Já tem dado que pode ser divulgado. Por exemplo, a maioria dos bebês, que morreram, eles nasceram de parto vaginal, né? Porque historicamente o parto cesáreo ele oferece maior risco para as crianças. Mas no caso de Passos, os óbitos neonatais ocorreram em crianças que nasceram de parto vaginal. A duração da gestação, prematuridade, né? Uma coisa que a gente observa em Passos é o número excessivo de nascimentos prematuros, né? E quando o bebê nasce prematuramente, o organismo vai ter algumas demandas que se elas não forem prontamente atendidas, esse bebê corre risco de vida. E quem pode suprir essas demandas, né, que o bebê precisa, um bebê prematuro precisa, são aqueles hospitais que têm UTI neonatal. Olha, né? Então, para você ter uma ideia, nós temos apenas 2 UTIs neonatais
Passos e São Sebastião do Paraíso, para atender aí 24 municípios, né, só do Regional de Passos, sem falar de outros municípios, né, não só aqui da região, né, de grande região de Passos, mas a gente recebe criança, por exemplo, para UTI, da região de Uberaba, da região de São Lourenço, né? Então existe uma escassez de leitos de UTI e isso também favorece o aumento do óbito infantil. Tá certo, professora. Então, muito obrigada pela sua participação. Tem alguma informação que você gostaria de falar para concluir? Talvez um alerta, né? De chamar a atenção do pessoal. Eu acho assim, a despeito, né, do que a gente discutiu aqui, que é a mortalidade infantil, a minha orientação é que as mulheres que estão se preparando para serem mães, que elas se conscientizem da importância de ter um corpo saudável, né, uma mente saudável, para que ela possa desenvolver uma gravidez sem risco, né? E que ela procure, né, um serviço de saúde mais próximo da casa dela, né, e que ela tenha ali a garantia de estar recebendo uma atenção de qualidade. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua Não há de participação. quê. Larissa, com você.